falar um pouquinho sobre engenharia de dados, mas aí eu já queria começar te perguntando, Marlon, né, assim, pra gente começar mais leve, né? Qual o que é exatamente essa engenharia de dados? Como é que ela se difere ali da engenharia de software e tal? Tem muita diferença? Tem pouca? Como é que você vê isso aí? Não, perfeito. Engenharia de dados, quando a gente trata engenharia de dados versus engenharia de software, elas são primas distantes, mas com uma proximidade bem grande. Porque quando surgiu todo o contexto de ciência de dados, o consumo da informação, hoje o dado é o novo petróleo, entendia-se que era só acessar as bases de dados da empresa, buscar aquela informação, gera-se, plota aquele gráfico que muda a visão da empresa como um todo. Só que como que a gente constrói isso? Porque hoje o engenheiro de software, ele acaba fazendo desenvolvimento da aplicação, o database, a estrutura de dados, ele não é uma preocupação muito grande. Ele é um repositório da informação, ele vai guardar o estado daquela informação naquele momento. E então, muitas vezes ele não, ele tem essa pouca preocupação sobre essa informação como ela está sendo armazenada naquele momento. Quando ela vai ser consumida por um cientista de dados, por uma área de business intelligence, ela não está de uma forma minerada, de uma forma que você consiga cruzar essas informações e retirar o verdadeiro insight. Então, o engenheiro de dados ele é responsável pelo quê? Por fazer a aquisição desse dado a partir de um banco de dados de origem, levar essa informação para uma segunda base, através de um pipeline de dados, onde ele faz uma higienização da informação, retira máscaras ou põe máscaras dependendo da informação, transforma aquele dado de um texto para um inteiro, de um texto para um double, dependendo de qual for o contexto do dado a ser utilizado. Inclui essa informação dentro de um catálogo para que, desculpe, dentro de um catálogo, os metadados dessa informação, armazena esse dado dentro dessa base de destino, que pode ser um data warehouse, que pode ser um data lake, que pode ser, enfim, até mesmo um banco MySQL simples, dependendo do contexto de negócio. E a partir daí ele está disponível de uma forma que o analista de negócio, o analista de BI, ele possa acessar aquela informação e saber, por exemplo, que o COD, ou o campo 1234, que é lá dentro da origem, que é um campo já pré-determinado de uma aplicação existente, ele aqui ele é o código do usuário. E esse código do usuário está no mesmo formato que ele consegue cruzar essa informação com um outro sistema, com um sistema de CRM, por exemplo, que tem o próprio código do usuário, para poder gerar o insight dele. Então, esse desenvolvimento desses pipelines, eles seguem as diretrizes de uma engenharia de software. Claro, existem hoje provedores de cloud que eles fornecem ferramentas que é muito drag and drop para você fazer esse tipo de movimentação de dados, transformação de dados. Mas hoje, o engenheiro de dados em si, ele constrói uma aplicação utilizando muitas vezes linguagens como Python, Scala, orientado a objeto, com gestão de troubleshooting, com gestão de recursos, para garantir que esse código ele consiga fazer a leitura sem impactar a origem, porque tu está fazendo muitas vezes uma leitura invasiva na origem, e consiga transformar esse dado em tempo hábil para que ele seja disponibilizado para o consumo por essas áreas de negócio. Então ele trabalha muito mais nessa transformação. Esse seria o conceito por trás do engenheiro de dados.